Olá, eu sou Lígia Morégula e esse é o canal Frangipane. Aqui eu apresento o meu processo criativo e as delicadezas que eu faço aqui no ateliê, levando o conhecimento do bordado, da aquarela, da arte têxtil de uma forma geral até você. A forma que você tem de contribuir aqui com o canal é deixando o seu like. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai apresentar para mais pessoas. E aí você ajuda o meu canal a crescer. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série Sustentabilidade. E eu vou trazer uma proposta aqui para vocês bem interessante, que se chama Fabric Book, ou livro de tecido. Ele é uma mania mundial, muito utilizada principalmente pelos artistas lá do Reino Unido. E a proposta de hoje é fazer com que você reaproveite aqueles pequenos tecidos que sobram aí no seu ateliê, no seu fazer artístico. E eu quero deixar o meu recado aqui também para vocês. Neste mês de fevereiro, eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas fevereiro de 2021, eu tô com o meu 5º e-book lançamento lá na minha loja online, com ilustrações para você bordar a Índia, isso mesmo. E para seguir a Frangipane nas redes sociais, Frangipane Brasil, no Instagram e no Facebook. Para ajudar nesse projeto, o que eu vou usar? Eu vou usar uma entretela para aplicar os tecidos que eu vou aqui usar. Então, o que eu fiz? Eu cortei porque eu vou criar um fabric book, um livro de tecido. Então, eu fiz aqui uma base que vai me ajudar a usar os tecidos aplicados nela. Então, a medida que eu usei é 20 por 15. Mas, como esse é a capa e eu vou usar páginas internas, aqui também tá 15 por 20. Eu dei na área central 3 centímetros, porque aqui eu vou costurar as páginas do meu livro. Deu para entender? Então, essa é a estrutura do meu livro. O meu livro vai ter 12 páginas, porque eu cortei 3. Então, essas aqui eu vou fazer 20 por 15. Na verdade, eu corto aberto, né? Então, ela tem 40 por 15. E a que vai ser página central, eu fiz 43, com esses 3 centímetros centrais, para depois eu encaixar as páginas. Então, a estrutura do meu livro tá pronta. E aí, eu acho bastante interessante que você faça uma separação dos seus retalhos. Primeira coisa que você vai fazer é definir um tema para o seu Fabric Book. Eu escolhi o tema flores. Então, quando eu vou separar já aqui os meus pequenos tecidos, eu já vou separar com esse olhar da temática do meu Fabric Book. Os tecidos claros que eu separei são nesses tecidinhos que eu vou fazer pequenos bordados. E vou bordar, então, as flores nele. Aquelas sobrinhas de americano cru são excelentes para essa proposta do bordado. Aí, essas de flores e esses pequenos elementos assim em tecido, eu posso cortar para aplicar. Você vai entender depois isso. É só uma explicação sobre a separação dos tecidos que nós vamos usar, mas você vai entender. Então, eu separo borboletas, essas flores inclusive maiores, que eu posso cortar e aplicar nos outros tecidos. Aí, eu vou fazendo composições e também posso definir páginas por cor. Então, eu separo só vermelhos, porque eu quero um livro que tem uma página toda vermelha.
ou eu posso usar colorido. Outros elementos que eu acho bastante interessantes são esses tecidos que têm emblemas, que lembram selos, que eu posso cortar para aplicar. Então, essa é uma amostra de tecidos. Vou mostrar outras possibilidades de tecido em que eu também posso mesclar lisos e estampados ou com tramas. Esses assim mais claros, eles podem servir como fundo para alguma aplicação. E eu adoro, porque é meu estilo, né? O uso desses que tem uma pegadinha mais vintage, que lembram tecidos antigos. Isso dá um romantismo para o Fabric Book. Outra ideia é uma página só com azuis, e aí eu posso usar tecidos, sobras de tecido, que tem uma pegada assim um pouco mais abstrata, com os estampados. E aqui eu separei uma parte do meu americano cru, eu posso usar carimbos e carimbar, dando esse efeito. Depois eu posso cortar e aplicar. Vai ficar muito interessante essa proposta. Vocês vão ver. Se você não tiver carimbos, existem tecidos que têm essa ideia do carimbo, que também fica muito legal pra gente usar. Aí, então, essa que é a viagem na escolha dos seus retalhos. O Fabric Book é considerado um trabalho artístico que incentiva e estimula a criatividade. Então, você pode usar uma infinidade de tecidos dentro da proposta que você tiver. Eu, no meu Fabric Book, vou fazer 12 páginas. Então, isso vai me dar a possibilidade de criar 12 cenários diferentes com esses tecidos. E essa parte é a parte gostosa dessa atividade, né? De criar o Fabric Book, na minha opinião, assim. Essa composição, esse mosaico que a gente vai criando é que fica bastante legal. Aqui, por exemplo, eu retirei daquele tecido, fiz com essa tesoura de picote, eu fiz um selo e já apliquei ele aqui, ó. Então, agora eu vou alfinetar e vou usar pontos simples para ligar todos esses tecidos. Já mostro a vocês. Para alfinetar os tecidos, você não vai fazer uma coisa certinha, não. É só para prender mesmo, para eles fixarem na entretela. Então, eu vou pegando assim no centro. É bem descompromissado isso. E aí, eu vou aplicando aqui para cobrir e segurar onde eu quero o tecido. Tá vendo? Olha, pego até 2 quadradinhos de tecido usando o mesmo alfinete. Então, eu vou fazer isso em toda a minha peça. O ideal é que não apareça a entretela, né? Prontinho. Então, já tô aqui com todos os tecidos presos na entretela. Vou, então, agora aplicar um ponto alinhavo em todo esse tecido para fazer uma brincadeira. E aí, você pode escolher a cor que você quiser de linha. Para fazer esse alinhavo, eu sugiro que você utilize linhas matizadas. Vão criar um efeito bem colorido. Eu quero um projeto bem colorido. Se você quer uma coisa mais sóbria, mais serena, sem muita cor, aí você pode fazer um alinhavo com uma cor neutra, uma cor cru ou branco, ou algum tom do tecido que você aplicou. Fica muito interessante também. Então, eu vou lá fazer e já mostro a vocês. Daqui a pouquinho, ele já pronto. Eu já comecei, então, aqui um pedacinho e tô fazendo uma pausa para mostrar a vocês como que tá ficando. Então, aqui eu usei o ponto alinhavo, aqui um ponto russo. Você pode usar, aqui assim eu fiz ele em diagonal. Então, à medida que eu vou costurando, então, os pequenos tecidos, eu vou tirando o alfinete
E vou seguir esse processo aqui em toda essa parte inicial do meu fabric book. É bem despretensioso mesmo, é uma ideia mesmo de construção a partir de retalhos. Eu concluí então essa primeira etapa de prender todos os tecidos usando os pontos do bordado. Aqui eu fiz salpicado, também fiz ele assim, como um ponto só para prender X, tá vendo? O ponto como se fosse um ponto cruz. Aqui eu usei o ponto russo. Esse ponto, inclusive, eu tenho vídeo aqui no canal. A série de pontos decorativos em que eu ensino a fazer, inclusive ele duplo. Então, eu fiz aqui uma brincadeira de ponto, o alinhavo foi o que eu mais usei, né? Então, tá tudo preso. E agora, deixa eu mostrar até do avesso. Fica assim, com todos os acabamentos feitos, não pode ficar nenhuma linha solta, para depois não dar volume aqui na próxima etapa. Agora, desse outro lado, fiz o primeiro lado. Eu agora vou preencher esse outro lado com uma nova camada de tecidos. E vou repetir o processo de alfinetar e prender os tecidos usando pontos do bordado. E antes, o que eu vou fazer? Nessas áreas de tecido claro, eu vou aplicar rosas. Aqui também, ó. Vou usar o ponto nó francês e o ponto rococó para fazer, então, essas rosinhas. O que eu fiz? Eu desenhei algumas rosinhas nesses tecidos mais claros. Já fiz também o caule usando a linha verde. E agora, eu vou usar o rococó e o nó francês com essas duas cores matizadas para fazer as minhas rosinhas aqui aplicadas. Bordei, então, todas as minhas rosas. E essa primeira etapa do meu tecido tá pronta. Agora, eu vou construir o verso e é bom aqui já deixar algumas dicas. Eu não vou poder fazer esse tipo de bordado nessa segunda etapa, porque eu tenho já o primeiro lado pronto. Então, tem uma técnica aqui pra gente colocar os tecidos novos, mas não criar isso no avesso, que vai ser o outro lado do meu bordado. Nesse segundo lado, eu vou trabalhar a cor verde. E aí,
eu separei elementos um pouco maiores para facilitar essa ideia que eu estava dizendo da sobreposição num trabalho já feito, que é o outro lado. Então, qual que vai ser a diferença? Nesse lado, eu vou aplicar no tecido, vou alfinetar também, mas eu vou aplicar no tecido já os bordados antes de pregar ele na peça. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer um vaso de flores. Então, eu já vou bordar as minhas flores nesse tecido e prender, porque é um tecido maior. Então, vai dar mais facilidade para eu fazer isso. Então, escolha nesse segundo lado os tecidos maiores e as aplicações. Aqui eu vou bordar uma rosa novamente. Então, eu vou bordar antes de aplicar ele aqui, ok? Então, vamos agora aqui para a parte de bordados. Daqui a pouquinho, mostro para vocês essa nova etapa. Terminei, então, agora aqui o segundo lado dessa primeira etapa do meu livro. Eu usei aqui o ponto apanhado ou chavão, usei o nó francês e criei o meu vaso de flores, apliquei os tecidos. Aqui também fiz um bordadinho. E agora, alfinetei as duas peças em tecido. E vou fazer, então, estruturar a capa, que é a capa e a contracapa do meu livro. E vou deixar aqui, na hora de costurar, os 3 centímetros centrais, que vão me ajudar a fazer a lombada do meu livro, para depois conseguir costurar as outras páginas que eu for criando. Então, eu vou para a máquina e a minha sugestão, eu vou usar aqui uma linha cru para fazer um ponto bem grande, para também ficar uma coisa mais orgânica, mesmo que sendo feito na máquina de costura. E aí ele já está alfinetado aqui para esse processo. Costuradas as duas partes, então eu formei a capa, fiz aqui a costura central, para delimitar onde eu vou aplicar as outras folhas do meu livro. Então, tá aqui. E aí, agora vem uma parte que eu adoro também, que é, aí se você quiser, eu gosto, é colocar mais alguns elementos. Sobra de renda, aplicar, pode ficar legal, enriquecer. Eu fiz uma aplicação, essa inclusive é de uma coleção da gente aqui do ateliê, aí eu posso aplicar também, usar laços e ainda trabalhar mais essa capa. E aí são pontos simples para aplicar superficialmente, para não vazar do outro lado da minha outra contracapa, né? Agora eu já concluí essa primeira etapa. Eu, nessa parte interna, só coloquei a renda aqui para dar um destaque, mas eu quero essa página um pouco mais simples. Eu acho que é outra dica também que eu queria dar para vocês. Vocês podem fazer uma página, assim, mais rebuscada, mais rococó, igual eu fiz aqui, e outras mais simples. Tudo vai depender do que você vai fazer depois. Eu, inclusive, vou fazer ainda uma mais simples que essa, porque eu tenho uma proposta de colocar um outro elemento. Então, essa primeira etapa já está pronta, que é a capa do nosso livro. No vídeo de hoje, vou dar uma pausa, para não ficar muito comprido. Então, nós já fizemos a capa e a contracapa. Vou dar tempo aí para vocês reunirem mais material para a gente conseguir fazer no próximo vídeo mais páginas para o nosso Fabric Book. Então, aguarde o próximo vídeo da nossa série. Até lá, gente! Um grande beijo aí para vocês e bons bordados!